Será que vale a pena utilizar doses baixas de retatrutida 2, 3 ou mais vezes na semana, como muitas pessoas têm fazendo aí, achando que vão ter um benefício maior no emagrecimento, quando na verdade isso pode ser um erro bem grande que pode estar saindo bem caro também para o seu bolso, beleza? Nessa aula aqui de hoje eu vou te explicar como isso está bem errado para que você não cometa mais erros no seu ciclo de retatrutida. Fechado? Sem mais delongas, vamos para a aula. Solta o disclaimer, pau no gato. Bom, pessoal, vamos entender aqui, né? Low dose de retatrutida sai bem caro para você e isso é uma grande realidade, ok? Então vamos compreender aqui a questão de raciocínio, tá? É uma questão bem lógica e tudo envolve a fisiologia. Não é o que eu acho, tá? É realmente processos fisiológicos. Afinal, a retatrutida é um medicamento estudado e em estudo ainda que está ajudando milhares de pessoas a sair da obesidade, do sobrepeso, com uma finalidade fisiológica, tá bom? E a gente não pode ir contra a fisiologia, que a gente acaba cometendo erros e trazendo problemas, não de saúde, né? Mas problemas aí no processo de emagrecimento, tá bom? Então vamos entender aqui, ó. O que muita gente acredita quando se trata de doses baixas de retatrutida, né? Você que usa 2, 3, 4 vezes na semana. Primeiro, a pessoa acha que menos é mais, né? Então, se eu tomar menos dose todo dia, eu vou ter mais resultado, vou ficar sem fome, vou emagrecer mais, ficar dando pulso de glucagon. Esquece isso. Eu vou acostumar o meu corpo se eu tomar uma dose alta. É melhor tomar doses baixas todos os dias. Vou preparar o meu organismo, né? Vou ficar tomando dosinha baixa só para preparar o meu organismo para depois eu subir a dose, mas na verdade você nunca sobe. Qualquer quantidade já vai ativar o processo de emagrecimento. Vamos com calma, tá, galera? Vamos entender aqui. Qual que é o problema disso, tá? Isso não vale automaticamente para todo peptídeo. Claro, tem peptídeos que a gente pode, sem sombra de dúvidas nenhuma, fracionar dessa forma. Mas não é o caso da retatrutida. Agora, principalmente, não vale bem aqui, né? Aqui, quando a gente está falando de retatrutida, isso não cabe à lógica, tá? Agora, a lógica real é a seguinte: a retatrutida, ela precisa de um limiar, tem que ter um equilíbrio de dosagem, ou seja, precisa atingir uma intensidade mínima de sinal para que ela funcione no seu metabolismo. Fechado? Resumo da ópera aqui, ó. Não basta encostar no sistema, tem que ativar o sistema de verdade, né? De forma contínua, de forma sábia. E não é tomando uma dose todo dia que você vai fazer isso, tá bom? Dessa forma, sendo bem sincero, você vai desensibilizar o seu organismo. Os 3 receptores que a retatrutida vai trabalhar, né? Que ela vai tentar ativar. A retatrutida, ela vai atuar em 3 frentes, que a maioria aqui já sabe o que é, né? O famoso GLP-1, que ajuda na saciedade. Mas espera lá, né? A gente tá muito básico aqui, então vamos melhorar isso aqui. Principais funções e ações no organismo do GLP-1. Pâncreas. Vamos lá, só deixa eu arrumar. No pâncreas, tá? Vai estimular a secreção de insulina de forma dependente de glicose e reduz a liberação de glucagon. Isso mesmo, reduz a liberação de glucagon. Por isso que a tirzepatida deixa as pessoas com o metabolismo mais lento, mais burro. No cérebro, ajuda a ativar neurônios que promovem saciedade, que é o famoso POMC. Já expliquei sobre ele em outros vídeos. E diminui o sistema de recompensa ligado à comida, reduzindo o prazer em comer e desejos alimentares, desejo por besteira, por exemplo, tá? Estômago, diminui a velocidade do esvaziamento gástrico, prolongando a saciedade, o que é magnífico aqui. O organismo em geral reduz inflamações, protege o coração e aumenta a termogênese no tecido adiposo marrom, para que te ajude aí a emagrecer literalmente. Tudo isso só atuando aí em cima do GLP-1. E no GIP? O GIP ajuda na resposta metabólica, né? Que aí a gente tem como principais funções. No pâncreas, estimula a secreção de insulina dependente de glicose, melhorando o controle de glicemia, ou seja, vai ser aproveitado de forma melhor todo o carboidrato que você come. Tecido adiposo, gordura, né, no caso, melhora e promove a captação de nutrientes e lipogênese, né, o armazenamento de gordura após as refeições. Ou seja, se o seu metabolismo tá uma porcaria, você vai ter mais armazenamento de gordura. Quando você tá com esse receptor melhor ativado, o armazenamento é melhor porque você vai utilizar mais aí essa compensação de
vende açúcar, gordura para fontes de energia, para você queimar energia mesmo, tá bom? Cérebro atua no teu hipotálamo, modulando a saciedade e reduzindo o apetite, certo? Agora, vamos falar do carinha aqui, ó, o glucagon. Esse, literalmente, ele ajuda no gasto energético. Por isso que a retatrutida ela é tão mais avançada que a tirzepatida, justamente porque tem o glucagon, que vai aumentar o seu metabolismo, ajudando você a gastar mais calorias, potencializando assim, então, esses dois receptores, ok? Resumo, para o efeito ficar interessante, os três precisam girar com intensidade suficiente. Veja que eu falo a palavra intensidade. Quando você tem uma pequena dose todos os dias ou 2, 3 vezes na semana, você não tem intensidade. Consegue entender? Lembrando também que a retatrutida tem uma meia-vida longa. Ela dura e fica bem intensa no teu organismo por vários dias, certo? Continuando aqui. Ah, pessoal, um adendo que eu vou explicar para você aqui. Deixa eu cortar para a tela principal. Seguinte, pessoal, tem chegado algumas pessoas na consultoria com vários problemas assim metabólicos, tá? E sempre ligados a tireoide, e pessoas que estão usando retatrutida, entre aspas, beleza? Então, como eu sempre falo, eu utilizo retatrutida da ZPHCD. Atualmente eu estou na reta da ZPHCD. Porém, também já fiz o uso da retatrutida da Neuroceptics, tá? Essa aqui vem na ampolinha bonitinha da caixinha também. E também já utilizei a retatrutida tão famosa e conhecida da Cinédica, tá? Que é a canetinha. Agora, qual que é o grande problema aí? Ponto aqui que eu queria falar. Muitas pessoas têm comprado coisas esquisitas no mercado, com nomes, marcas estranhas, às vezes nem rótulo vem o produto, compram de sites chineses ou de pessoas aleatórias que chamam ali no Instagram, em grupos, por exemplo, grupos de Telegram de emagrecimento, falando de produtos que, estou com um produto mais barato, por exemplo, né, do que ZPHC ou Cinédica, etc. Barato é, só que o que tem lá dentro? A gente tem visto pessoas chegando com a tireoide toda disfuncional, toda alterada, tá? Eu já peguei alguns casos de pessoas até com nódulos na tireoide. A pessoa não tinha nódulo na tireoide, começou a utilizar um produto duvidoso e aí, voala, surgiu um nódulo na tireoide, coletamos exames de T3, TSH, por exemplo, tudo bagunçado, descompensado, TSH quase zerado, T3 lá em cima. O que isso sugere para nós? Que estão colocando nesses produtos aí retatrutida barata, T3, ou seja, você tá usando um produto que não é retatrutida, tá pagando mais barato no nome, mas não no produto. Então, gente, muita atenção, porque isso se trata de saúde pública. Comprem produtos, obviamente, de marcas já consolidadas no mercado. Pague um pouquinho mais caro, mas compre um produto decente. ZPHC, para mim, hoje, imbatível, é um dos melhores do mercado, beleza? Mas temos outros também, como Cinédica, Neuroceptics, Oxygen, que também tá vindo muito forte no mercado agora. Esses produtos são consolidados no mercado. Toma cuidado com o que você compra, beleza? Bora voltar para a aula sem mais enrolação. Então vamos lá, vamos falar aqui do apetite, tá? O ponto inicial aí que importa, né? Que é o fator principal, né? O que a gente mais procura com retatrutida, tirzepatida, é literalmente ter o controle de apetite e controlar aqueles desejos, né, da descompensação alimentar. Então entenda que, para segurar o apetite de forma relevante, o cérebro precisa receber um pequeno sinal. Tem que ter um sinal, tá? Para que isso funcione. E esse sinal, ele vem principalmente desse núcleo aqui, né? O NTS, núcleo do trato solitário, tá? Área do cérebro ligada à saciedade e resposta ao sinal digestivo. E aqui a gente precisa de um pulso forte desses receptores, por exemplo, GIP, GLP-1 e glucagon, para que funcione corretamente, principalmente o GLP-1 e o GIP, tá bom? Resumindo, se o sinal é fraco demais, o cérebro não entende direito que precisa reduzir o impulso de comer. É por isso que tem pessoas tomando doses baixas de retatrutida e estão falando, eu tô ficando com fome agora, depois de 4 semanas, por exemplo. Claro, meu amigo, você vai ter problemas nisso porque você não está dando o sinal que o teu corpo necessita, ou seja, você não está usando a dose coerente que o seu corpo necessita. É exatamente isso o grande problema. Agora, o teu corpo, ele não vê somente
a dosagem, tá? Vamos entender aqui, ó, farmacocinética, tá? Como que o seu corpo absorve, distribui, mantém, elimina o composto, tá? Isso aqui é um resumão de farmacocinética. O que importa aqui? Abaixo de certo ponto, a exposição sistêmica se torna insuficiente e a duração do sinal não sustenta o efeito que você procura. Por isso que ficar usando dosinha baixa 2, 3 vezes na semana não vai dar certo. Pode funcionar por um tempo, mas eu te garanto que depois ali de umas 4, 5 semanas, você não tem mais resultado e começa a ter rebote, mesmo usando retatrutida. Já pensou? Isso já começou a acontecer com um monte de gente, tá? Tem pessoas que já estão tomando rebote, mesmo usando retatrutida. O cara fala, pô, não tá mais funcionando, eu tô ficando com fome e tal, e fica lá comendo, engordando, mesmo usando retatrutida. Aí algumas pessoas acabam pensando assim com bom senso e falam, não, peraí, tem alguma coisa errada, acho que eu preciso subir minha dose. Aí a pessoa vai lá e sobe a dose, aí melhora. Por quê? Você aumentou o sinal. Resumo aqui, pessoal, não é só o quanto entrou, é o quanto chegou, tá, da dose, quanto ficou e quanto de sinal gerou. Dose pequena demais pode até entrar no seu corpo, mas não permanece com força suficiente para mudar o jogo. Essa é a grande verdade. Beleza? Continuando, tempo de exposição mais intensidade de sinal. 2 fatores que importa, pessoal: intensidade e o tempo de exposição da medicação no seu corpo, tá? Simplificando, não adianta um sinal muito fraco por pouco tempo, nem às vezes por muito. E também não adianta presença, né? A medicação sem a potência real dela, que é a dose. Então, o ajuste de dose é necessário e não adianta ficar tomando dose baixa. Não vai adiantar, tá? Vai, como eu falei, vai adiantar por um tempo, só que depois vai parar de dar resultado em você. O risco aí que quase ninguém pensa, tá? É aquela adaptação. Então vamos entender melhor aqui, ó. Microdose, né? Ou dose baixa aí, pode não dar o benefício, mas ainda assim pode gerar uma adaptação receptorial. Ou seja, você pode estar ali tomando doses baixas, não tá tendo benefício e ainda gerar uma adaptação de receptores que quando você sobe a dose, cara, você não vai ter efeito do mesmo jeito. É pior para você, entende? Porque você gerou uma adaptação de receptores. O ponto principal aqui são esses receptores aqui, ó, das células L6, tá? Essas células se diferenciam em locais específicos do organismo que expressam a GLUT4. O que é a GLUT4? Uma proteína essencial permitindo que o músculo capte a glicose independente da insulina, tá? Isso aqui faz com que o aproveitamento da glicose seja melhor no seu organismo. Ou seja, imagina só, você tá desensibilizando isso aqui, aí não vai funcionar mais a retatrutida uma hora, você não entende nada do que tá acontecendo, tá batendo aqui, ó, nesse ponto principal, presta bem atenção. Células 3TL1 são fundamentais para estudar a resistência à insulina, mecanismo de obesidade, disfunção de gordura, adipócitos, né, no caso, e o efeito de novos medicamentos no acúmulo de gordura, tá? Essas células aqui, elas são muito estudadas dentro da obesidade, tá, pessoal? Dentro da obesidade. Tem um livro que eu já li há bastante tempo, mas eu sempre tô olhando para me atualizar, para estudar, e estudar é uma coisa contínua, tá, turma? Mas é muito falado essas células aqui, tá? Tanto a L6 quanto essa aqui. São 2 células extremamente estudadas dentro da obesidade, e a etatrutida interage com essas 2 células aqui. Imagina só, você tá criando uma adaptação receptorial aqui nessas células, elas vão parar de funcionar direito e você não vai ter efeito da etatrutida, cara. Pelo amor de Deus. Traduzindo, o corpo pode começar a se acostumar ao sinal fraco, né, a dose baixa, sem que você tenha colhido um efeito bom de verdade do produto, né? O problema da dose baixa demais não é só falhar, é falhar enquanto acostuma o sistema ao fracasso. Ou seja, se você ficar fazendo isso, você vai fracassar no tratamento, no uso aí, no que você está buscando com a retatrutida, beleza? O que fazer então, Denão? Vale a pena ou não vale usar dose baixa? Opinião sincera: não vale a pena. Use apenas uma dose alta semanal para obter melhor resposta de receptores, ok? Exemplo de dosagens: semana 1, dose de 1,5 mg uma vez na semana. Semana 2,
2, 2 miligramas, semana 3, 2,5, semana 4, 3, semana 5, 4 e assim sucessivamente. Mas presta bem atenção, tá? Você precisa entender que dose é uma coisa dependente do seu organismo, tá? Então não ache que você ficar, tipo, subindo dose vai ser uma coisa boa também, porque você pode estar sofrendo com muitos colaterais. Então você tem que achar aquele limiar, aquele equilíbrio onde o teu corpo está tendo resposta com uma dose boa na semana e te trazendo benefícios e não muitos efeitos ou quase nenhum efeito colateral, beleza? Atenção, então você pode se manter em uma dose de 3 ou 4 miligramas por um tempo maior. É isso que eu quis dizer. Às vezes você chegou em 3 miligramas, tá sentindo todos os benefícios positivos da retatrutida, emagrecendo, não tendo efeito colateral, cara, mantém essa dose por um tempo para depois você subir, ok? Às vezes nem precisa subir também. O importante é você entender e sentir os sinais do seu corpo para fazer ajuste de dose sempre, seja para mais, seja para menos. Então, pessoal, falando da retatrutida, ela é um medicamento extremamente complexo, tá? Não é simples de ficar utilizando, você tem que ter conhecimento do que ela está fazendo no teu corpo para que quando aconteça alguma coisa desse tipo, de parar de ter resultado, você saiba o que fazer. E o que tem que ser feito é remanejar a dose. Mas a grande realidade é, não fracione dosagens de retatrutida na semana. Eu já vi alguns relatos, tipo, 2 vezes na semana funciona bem e tal, mas também é a mesma coisa. Funciona bem por um tempo. Depois o cara para de ter efeito. E quando a pessoa toma uma dose semanal, o efeito é muito melhor e por mais tempo, até que ocorra algum tipo de adaptação para que você aumente, né, evolua a sua dose de retatrutida, certo? Como eu falei, procure produtos de qualidade decente, tem o link aí na descrição do vídeo, você pode dar uma olhada lá, é onde eu compro os meus peptídeos. E é isso, turma. Se você gostou dessa aula, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like, hypar esse vídeo para ajudar no canal. Te vejo na próxima aula aqui do Mundo Hormonal. Até mais, Denão Cardoso.